E quem fará esta conferência de abertura é o professor Dr. Demerval Saviani, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas. Professor, uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar em sua companhia, mesmo que de forma virtual. É sempre uma honra, é sempre muito agradável poder contar com a sua presença, a sua colaboração conosco. Professor Saviani, de certa forma, se poderia dizer, dispensa apresentações, mas ao mesmo tempo não dispensa, porque se faz necessário sempre que façamos essas referências. E eu busquei fazer um pouco, vou procurar fazer um pouquinho diferente, tá, professor? Considerando a nossa localização geográfica, a condição da maior parte, acredito, que das pessoas que nos acompanham, as suas origens, as suas trajetórias, e eu sendo conhecedor também dessa sua biografia, eu optei por fazer essa apresentação resgatando um pouco desta sua trajetória de vida mesclada com o seu desenvolvimento e a sua formação acadêmica. O professor Saviani é neto de imigrantes italianos, filho de trabalhadores rurais, nasceu em uma fazenda em Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, no dia 25 de dezembro de 1943. Olha só que data, a data que eu e Lília nos casamos, 25 de dezembro, viu, professor? Ele é sétimo filho de um total de 10, acompanhou os pais quando se transferiram para São Paulo, em 1948, viu o pai e a maioria de seus irmãos tornarem-se operários nas fábricas. Entre 1951 e 1954, frequentou o ensino primário em um grupo escolar localizado em um galpão de madeira na periferia de São Paulo, né, como eu disse, muito similar às condições ainda precárias das nossas escolas rurais, seja nas áreas periféricas das cidades, seja no campo ou nas águas, nas várzeas, como temos aqui na Amazônia. Estudou o curso ginasial no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, Mato Grosso, prosseguiu seus estudos no seminário, onde concluiu o curso colegial. Em 1963, o ano em que eu nasci, professor Saviani, ele foi aprovado no concurso vestibular, prosseguindo seus estudos filosóficos no curso de graduação da Faculdade de Filosofia de Lorena, em São Paulo. Em dezembro de 1963, deixou o seminário e retornou à cidade de São Paulo, transferindo-se para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual concluiu, em 1966, o curso de graduação, formando-se bacharel e licenciado em Filosofia. Sendo de uma família de operários, necessitava trabalhar para cursar a faculdade. Nessa condição, ingressou no Banco Bandeirantes do Comércio, transferindo-se em 2 de dezembro de 65, mediante a aprovação do concurso público, para o Banco do Estado de São Paulo. Então, o professor Saviani tem, na sua trajetória aí de vida, ter sido bancário, não banqueiro, viu? Não confundamos as duas expressões. Em 1966, passou a trabalhar em um órgão da Secretaria de Educação de São Paulo, em 67, como professor do curso de Pedagogia da PUC São Paulo, lecionou também Filosofia e História da Arte em colégio estadual, História e Filosofia da Educação. Em 68, demitiu-se do Banespa para se dedicar inteiramente ao magistério, fez o doutorado na área de Ciências Humanas, Filosofia da Educação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da PUC São Paulo, onde ajudou a criar o programa de mestrado em Filosofia da Educação. Em 1971, defendeu sua tese de doutorado, publicada em livro pela primeira vez em 1973, com o título de Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. A partir de 1972, começou a trabalhar também na pós-graduação, de 73 a 78 na PUC São Paulo,
e em 75 foi lecionar na recém-criada Universidade Federal de São Carlos, onde ajudou a implantar em 1976 o mestrado em educação, em convênio com a Fundação Carlos Chagas. Em 1978, retornou como professor da PUC São Paulo e ajudou a consolidar o doutorado em educação. Em 79, participou da fundação da Associação Nacional, ANDE, tendo sido também sócio fundador da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, criada em 1977, e do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES, articulado em 1978 e oficializado em março de 79, e também é fundador da Sociedade Brasileira de História da Educação, SBHE. Saviani conciliou suas atividades na PUC de São Paulo e na Unicamp, de 1980 a 1989, ano em que, mudando-se para Campinas, passou a ter vinculação exclusiva com a Unicamp. É interessante também registrar, né, porque isso é parte da história de vida, em 1984, casou-se com Maria Aparecida Mota, e dessa união, em 1988, nasceu o seu filho Benjamin. Em 1986, concluiu a livre docência na área de História da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, e naquele ano, 1986, criou o Grupo de Estudos e Pesquisas de História, Sociedade e Educação no Brasil, que se consolidou nacionalmente e reúne grupos de trabalhos na maioria dos estados brasileiros, como é o caso do nosso aqui, da UFOPA. Demerval Saviani também é nacionalmente, mundialmente conhecido e reconhecido pela pedagogia histórico-crítica, teoria educacional que, em contraponto ao modelo conteudista e acrítico de ensino, defende o acesso ao conhecimento sistematizado e historicamente produzido pela humanidade, sua compreensão por parte do estudante como instrumento de reflexão e transformação da sociedade. Atualmente é professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, mas continua atuando como professor colaborador. O professor Saviani acumulou em sua trajetória acadêmica inúmeras premiações e se tornou referência no campo da educação. Entre essas premiações, destaco a Medalha do Mérito Educacional do Ministério da Educação, prêmios Zeferino Vaz de Produção Científica, professor emérito da Unicamp, professor emérito do CNPq, alguns prêmios Jabuti, na categoria Educação, Psicologia, Psicanálise, também na categoria Educação, com diversas obras que escreveu. Recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba, em 2020, da Universidade Federal de Santa Maria, em 2019, da Universidade Tiradentes de Sergipe, em 2020, e amanhã o professor Saviani vai estar na Federal de São Carlos para receber mais uma destas homenagens de título de doutor honoris causa. Ele ficará aqui conosco até em torno do meio-dia, né, 11h30, meio-dia, para poder seguir caminho, né, da recepção dessa outorga de doutor honoris causa. Enfim, eis o nosso conferencista de abertura. Muita coisa eu tive que saltar aqui da sua vasta biografia, acredito que tenha feito registro de aspectos relevantes aí de sua trajetória. O nosso conferencista de abertura já esteve presencialmente conosco aqui na UFOPA e agora, novamente, temos a satisfação de tê-lo nesse nosso encontro regional para ministrar a conferência de abertura que tem por tema Democracia e Diversidade, Desafios e Proposições. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, professor doutor Demerval Saviani. Agradeço, Anselmo, o convite e também a generosidade da sua apresentação que acabou de fazer, né? Eu só teria que fazer um pequeno ajuste nessa informação final, né? Porque, de fato, a cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa da UFSCar estava prevista para o dia 2, mas houve um problema de agenda que determinou a transferência para o dia 6, terça-feira próxima,
em princípio seria à tarde, mas aí estamos em época de Copa do Mundo e prevê-se que o Brasil vai jogar à tarde, e aí foi antecipada para amanhã. Então, será na terça-feira, dia 6, às 10 da manhã. Eu vou precisar ir, no final dessa nossa atividade, para Campinas, porque de última hora eu fui informado do evento que o STAD-BR está organizando hoje à tarde, né, que envolve também a inauguração, a concessão do nome do professor Sanfelice na sala do nosso grupo na Faculdade de Educação da Unicamp, e, em seguida, à noite, a partir das 19 horas, uma sessão de homenagem ao Sanfelice. E, então, eu deverei estar lá a tarde toda, participando das atividades do grupo, e à noite coordenando, mediando essa mesa em homenagem ao professor Sanfelice. Então, é por isso que eu vou ter que, assim que terminarmos a atividade, de me deslocar daqui de São Paulo para Campinas. Mas eu queria, então, reiterar o meu agradecimento pelo convite, a alegria de estar aqui participando dessa atividade, desse grupo bastante ativo, desse GT, né? Bastante ativo do nosso grupo nosso grupo nacional de estudos e pesquisas, né? E então eu cumprimento a todos os organizadores, né, que estiveram inclusive nessa abertura, e cumprimento também a todas as pessoas que estão acompanhando conosco essa atividade virtualmente, né? E fico então à disposição para começarmos aí a nossa atividade, né, com a mediação do professor Colares. Então, será não propriamente uma conferência em bloco, num único bloco, mas em interlocução com o professor Anselmo. Então, nós sempre temos o cuidado com os nomes, né? Nessa nossa atividade acadêmica, cada nome tem uma... As palavras, elas não são descoladas de toda uma significação. Embora tivéssemos, de fato, como em todos os eventos, né, a previsão de uma conferência de abertura, mas depois, nas conversas, nas trocas de conversas por e-mail com o professor Salviani, a gente chegou a uma formatação um pouco mais diferente, e ele está aqui a nos lembrar, né? Vamos partir, então, de alguns pontos centrais que estão associados com a proposta, né, que construímos, tendo em vista que, quando se pensou esse encontro, duas coisas assim muito marcantes. Uma era ainda estarmos com a pandemia no seu auge, né, em curso e no auge, porque ela ainda não encerrou. E, junto com a pandemia, a outra problemática que tem marcado a nossa história recente, né, que o professor Saviani tem feito referência ao suicídio democrático, outros falam de pandemônio junto com pandemia, surgiram também outras expressões como uma necropolítica e tantos outros, né? Então, nesse contexto, nós pensamos em tratar exatamente de dois temas centrais, que são democracia e diversidade. Democracia pensando como um todo para o nosso país, para desafios que se colocam para o mundo, inclusive, não só para o Brasil, e pensando muito mais na nossa região, a questão da diversidade, que também não é algo só nosso, mas que para a nossa região ela assume uma relevância muito grande. E daí que surgiu o tema geral: educação, democracia, diversidade, desafios e proposições. E a gente, então, transformou, em vez de ser uma conferência, não também em uma palestra, mas nesse
nessa situação em que a gente possa dialogar a partir de alguns pontos de interlocução, alguns pontos de inflexão para as análises. E eu começo, então, instigando o professor Saviani a falar conosco a partir do seguinte questionamento. Diante do quadro de retrocessos que marcaram os últimos anos, quais as possibilidades de avanços na educação sob a perspectiva da classe trabalhadora? E como a pedagogia histórico-crítica pode contribuir para não só recuperarmos direitos usurpados. Eu lembro que o professor Saviani também tem destacado que, ao invés de se clamar apenas para que não haja direito a menos, é preciso a gente não perder de vista direitos a mais. Não basta que a luta seja por nenhum direito a menos. É preciso sempre avançar no sentido da construção, no sentido de obtermos mais direitos. E aí a pergunta, né, para esse diálogo é como a pedagogia histórico-crítica pode contribuir não só para recuperarmos direitos usurpados, mas também, e principalmente, para avançarmos em novas conquistas. Pois é, Anselmo, eu entendo que os retrocessos que estamos enfrentando na sociedade brasileira, de modo geral, e na educação em particular, devem ser analisados sob um duplo aspecto. O primeiro é de caráter global e tem a ver com a fase atual do capitalismo, que entrou em profunda crise estrutural, uma crise que já pode ser considerada terminal. A sociedade capitalista tomou conta de todo o globo e, não tendo mais como se expandir, esgotou todas as suas possibilidades. E, nessas circunstâncias, a classe dominante já não consegue mais ser dirigente, ou seja, vai perdendo sua capacidade de obter o consenso das demais classes em torno da legitimidade de seu domínio. Ocorre, então, o acirramento da luta de classes. Não podendo se impor racionalmente, a classe dominante precisa recorrer a mecanismos de coerção no plano da sociedade política, combinados com iniciativas no plano da sociedade civil que envolve, por um lado, o uso maciço dos meios de comunicação, promovendo uma verdadeira lavagem cerebral junto à população. Estamos vendo como isso vem se expandindo, de modo especial agora com as redes digitais. Veja bem, eu falo redes digitais e não redes sociais, como se costuma difundir, não é? Porque de social eu acho que tem muito pouco, né? Muita coisa do que circula nas redes digitais nós podemos considerar como antissociais, né? Bom, então, por um lado, os representantes da classe dominante, né, utilizam o uso maciço dos meios de comunicação, promovendo uma verdadeira lavagem cerebral junto à população. E, por outro lado, a investida no campo da educação escolar, tratada como mercadoria e transformada em instrumento de doutrinação. Esse é o primeiro componente, então, que é de caráter global, né, é a crise geral do capitalismo, né, que é também a forma econômica na qual nós nos encontramos, né. O segundo componente tem a ver com a especificidade da formação social brasileira, marcada pela resistência de sua classe dominante em incorporar os de baixo, no dizer de Florestan Fernandes, ou as classes subalternas, na expressão de Gramsci, né? Então, há uma resistência de incorporar a população na vida política, tramando golpes sempre que pressente o risco de participação das raças nas decisões políticas.
Daí o caráter espúrio de nossa democracia, alternando a forma restrita, quando o jogo democrático é formalmente assegurado, com a forma excludente, em que a denominação democracia aparece como eufemismo de ditadura. Nós sabemos que a própria ditadura militar instalada em 64 também se dizia defensora da democracia, que veio salvar a democracia do risco de uma ditadura comunista, né, que só existia, na verdade, na imaginação delas, como hoje, né, também invoca-se de novo a ameaça comunista, quando isso não está nas coordenadas, né, da sociedade atual. Né. É essa classe dominante que agora, no contexto da crise estrutural do capitalismo, dá vazão ao seu ódio de classe, mobilizando uma direita raivosa que se manifesta nos meios de comunicação convencional, nas redes digitais e nas ruas. Nesse contexto de acirramento da luta de classes, a classe trabalhadora necessita resistir, mobilizando-se por meio de suas diferentes instâncias organizativas para reverter os retrocessos de ordem econômica, social, política, cultural. Então, esses retrocessos, aqui você, Anselmo, se referiu na colocação do tema dessa nossa primeira conversa. Né? No âmbito da educação, penso que a estratégia a ser adotada implica a retomada dos fóruns em defesa da escola pública, em nível municipal, estadual e nacional. Agora, porém, não se limitando apenas aos profissionais da educação, mas engajando fortemente os demais organismos representativos da classe trabalhadora, como os sindicatos das várias categorias profissionais, assim como os diversos movimentos sociais populares, como os sem terra, sem tetos, quilombolas, LGBTQIA+, indígenas, etc. Né? Então, recordam-se que a área de educação, o movimento educacional, se mobilizou fortemente na luta contra a ditadura, pelas eleições diretas, pela presença importante da educação na Constituinte, para o direito à educação fosse assegurado na Constituição, né? Depois também os fóruns de educação se mobilizaram para inserir na nova LDB as reivindicações, e esses fóruns eram mobilizados basicamente pelos profissionais da educação. Né? Agora, me parece que isso deve ser retomado, mas ampliado, de modo a envolver uma mobilização muito mais ampla de toda a população trabalhadora. Né? Nós vimos que nas últimas eleições, né, multiplicaram-se os comitês populares, né, de apoio à candidatura Lula. Né? Então, esses comitês, a meu ver, não devem ser desmobilizados, mas precisam se manter, até mesmo porque a luta política vai continuar de forma séria, uma vez que, infelizmente, aquilo que eu chamei de democracia suicida se repetiu, de modo especial, no primeiro turno dessas eleições, né? Sendo que a direita elegeu a maioria dos representantes no Congresso Nacional, né? A maioria dos governadores, né? Praticamente todos os governadores afora o Nordeste, né, são bolsonaristas, né? Com uma exceção talvez parcial do Pará, aí, do nosso estado, né? Do estado em que se localiza o GT do estado de BR-UFOPA. Bem, então, essa mobilização, entendo que se faz necessária porque a educação desempenha papel importante na luta dos trabalhadores como instrumento de elevação da consciência popular do nível econômico corporativo
ao nível econômico-político e deste ao nível propriamente político, realizando a passagem da condição de classe em si para a condição de classe para si, ou seja, a classe trabalhadora não apenas, né, como algo que objetivamente se constitui como tal, né, mas como algo que os seus membros têm consciência desse pertencimento e, por isso, se organizam para lutar, para superar a sua condição de classe dominada, né, na construção de uma sociedade que supere essa divisão em classe e a exploração de uma classe por outra. E a contribuição da pedagogia histórico-crítica nesse processo revela-se imprescindível, dada a sua defesa intransigente do acesso de toda a população trabalhadora do nosso país aos conhecimentos sistematizados, conforme aquele aforisma que enunciei no livro Escola de Democracia, segundo o qual, sem dominar o que os dominantes dominam, os dominados não chegam a se libertar da dominação. Bom, é isto, Anselmo, que eu teria a respeito dessa sua primeira provocação. Então, vamos partir para a segunda. Mas quero lembrar que, antes eu fazia referência que nós vivemos uma situação, um fenômeno que não é localizado, não é especificamente do Brasil. Ele está se alastrando, né? Ele já vem... Esse movimento já vem em curso há mais tempo em várias regiões do mundo. Não é à toa que a vencedora do prêmio Pulitzer, né, na literatura, Annie Appice, com a obra O Crepúsculo da Democracia, o fracasso da política e o apelo sedutor do autoritarismo, e outros livros que têm alcançado destaque mundial, trazem essa temática dos riscos da democracia. A Itália houve a retomada do poder por grupos de natureza fascista e que, de certa forma, assusta o mundo, né, com esse retorno. Aqui no Brasil, embora se use a expressão bolsonarismo, mas a gente sabe que ela é muito mais de fundo, né? O Bolsonaro possibilitou que esses grupos se manifestassem, se organizassem e identificassem nele uma liderança, mas é muito mais forte o que está por trás, né? Que são comportamentos extremamente antidemocráticos, embora muitas vezes também disfarçando esses comportamentos. E exatamente por essa compreensão que formulo a pergunta seguinte, né? O próximo eixo desse nosso diálogo aqui na abertura do evento, terceiro e quarto encontro regional, que tem como tema democracia e diversidade, desafios e proposições. A orientação das políticas públicas, e entre elas a política educacional, ainda depende fortemente de quem ocupa a presidência da República, o governo do Estado ou a prefeitura do município em que moramos. Eu faço esse preâmbulo porque muitas vezes há quem no campo educacional diga a gente não tem que se envolver com as questões políticas, a educação deve tratar apenas das questões técnicas, das questões pedagógicas, isso não tem a ver com a gente não deve se meter com isso. Só que ficou muito evidente, assim como em governos anteriores, em que as políticas destinaram mais recursos e possibilitaram muitas ações nas escolas, agora, nesses últimos 4 anos, ficou muito mais evidente que quem está no comando, como se diz, quem está com a caneta na mão para tomar as decisões, pode fazer
cortes, pode fazer estragos imensos na educação e nas políticas públicas de modo geral, né? Então, é nesse sentido que se formulou essa pergunta, essa proposição de que a orientação das políticas depende fortemente de quem ocupa esses espaços. E, sendo assim, como tratar a política no processo de formação educacional? O que significa dizer que educação é um ato político, professor Saviani? Bem, veja, primeiro um breve comentário sobre a sua observação inicial. De fato, foi importante esse destaque, porque ele faz parte justamente do preâmbulo da minha resposta anterior, em que eu indiquei que a compreensão da crise pela qual nós passamos tem dois componentes. Um é geral e externo, que é a crise global do capitalismo, e o outro é a especificidade da nossa situação. E essa crise global, justamente, que está levando a essa situação em que a classe dominante não tem mais condição de hegemonia, e aí parte para a dominação bruta, e aí a volta de movimentos fascistas e nazistas, né, que no mundo todo vem aparecendo. Tá? Bom, agora, em relação a essa segunda provocação, eu começo dizendo que, de fato, os agentes do Poder Executivo, nas três instâncias, correspondem aos entes federativos, né, municípios, estados e União, né, que detêm certa predominância no que se refere à formulação e execução das políticas educacionais, embora não deixem também de depender do Poder Legislativo, né, respectivamente das câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional, na medida em que as políticas de educação devam estar respaldadas nessa legislação. E o que nós constatamos na nossa história é que o peso dos agentes executivos, né, também se fazia presente aí, né, no caso da educação, porque, tradicionalmente, né, a iniciativa das reformas educacionais partem sempre do Executivo, que encaminha o seu projeto para o Congresso Nacional, no caso de reformas globais da educação no país, né, para as Assembleias Legislativas, no caso dos estados, e para as câmaras municipais, no caso dos municípios. Né. Nós tivemos, de certo modo, uma certa exceção nesse encaminhamento, que, no entanto, é o predominante, no caso da LDB atual, né, da chamada nova LDB. Por quê? Porque, nesse caso, a proposta inicial surgiu do nosso movimento, né, do movimento dos educadores, né, que, inclusive, foi aquele artigo que eu havia escrito, né, com uma proposta preliminar, né, como adendo àquele artigo que foi publicado na revista da ANDI, né, em fevereiro de 1988, e em dezembro o deputado Otávio Elísio, né, tomou aquele projeto, aquela proposta, e apresentou como projeto de LDB, e aquilo que foi o início da tramitação do projeto de LDB, que, em lugar de ter sido um projeto encaminhado pelo Executivo, deu entrada na Câmara, né, a partir do nosso movimento, né, da nossa mobilização. Então, isso foi uma espécie de exceção, né, porque em todos os casos anteriores, e assim como nos posteriores, a entrada do projeto sempre parte do Executivo. Né. Bem, dessa forma, a política entra na formação educacional, seja na forma, como indiquei na resposta à questão anterior, elevando o nível de consciência dos trabalhadores,
pela apropriação dos conhecimentos sistematizados, seja pela participação na luta em defesa da educação, de modo geral, e da escola pública em particular. Tá? Então, a política está presente na educação, tudo isso que nós fazemos com a mobilização, aquilo que eu acabei de dizer, da mobilização que desenvolvemos lá na fase final da ditadura, né? O que é? É a educação sendo determinada pela política e, ao mesmo tempo, mobilizando os educadores, né, na defesa da educação, na defesa da formação crítica da população. Então, a política é inerente ao processo educacional. Né? E, não podendo aqui explorar mais amplamente isso, como já fiz em outros momentos, aliás, recentemente, nessas mobilizações que houve, né, nesses vários eventos, né, eu fui chamado a falar justamente da relação entre educação e democracia, né, e recuperei, então, como é que o surgimento da escola moderna, né, está diretamente ligado ao objetivo político dessa sociedade que, em lugar das realezas, né, da soberania monárquica, né, transferiu a soberania para o povo, né, nos regimes democráticos. Né? E o povo, para exercer sua soberania, ele precisa ser instruído. Daí, então, a necessidade da escola pública, universal, gratuita e laica, que foi instituída nos diferentes países a partir da sociedade moderna, da sociedade burguesa. Né? Bom, mas, enfim, eu acredito que a resposta à pergunta o que significa dizer que a educação é um ato político, né, me conduz a retomar considerações que fiz em outras oportunidades, nas quais afirmei que o entendimento da pedagogia histórico-crítica sobre as relações entre escola e democracia é aquele que está expresso no capítulo 4º do livro Escola e Democracia, denominado 11 Teses sobre Educação e Política. Ali, procurei mostrar que educação e política são práticas distintas, mas inseparáveis entre si. Assim, embora não exista identidade entre educação e política, e a tese 1, das 11 que eu apresentei lá naquele 4º capítulo do livro Escola e Democracia, né? Então, embora não exista identidade entre educação e política, tese 1, toda prática educativa contém, inevitavelmente, uma dimensão política, tese 2. Assim como toda prática política contém, inevitavelmente, também uma dimensão educativa, tese 3. Só é possível compreender a dimensão política da educação na medida em que se explicita a especificidade da prática educativa, tese 4. Do mesmo modo que só é possível compreender a dimensão educativa da política na medida em que se explicita a especificidade da prática política. Tese 5. Ora, a especificidade da prática educativa define-se pelo caráter de uma relação que se trava dominante entre contrários não antagônicos. Tese 6. O que significa que se trata de uma relação de hegemonia, alicerçada na persuasão, no consenso, na compreensão. Por sua vez, a especificidade da prática política se define pelo caráter de uma relação que se trava entre contrários antagônicos, tese 7, sendo, pois, uma relação de dominação alicerçada na dissuasão, dissenso, na repressão. Essa é a condição que coloca o problema da luta de classes, né? Então, por isso que a política, né, se expressa na forma, nas sociedades de classe, na forma de dominação de classe. Então, ela se trava entre contrários antagônicos, né? Assim dispostas,
as relações entre educação e política dão-se na forma de autonomia relativa e dependência recíproca, tese 8, realizando-se diferentemente conforme as variações históricas de sua manifestação, o que nos permite constatar que as sociedades de classe se caracterizam pelo primado da política, ocorrendo, em consequência, a subordinação real da educação à prática política. Tese 9. Ora, é essa situação em que nos encontramos, pois a sociedade capitalista em que vivemos é dividida em classes com interesses antagônicos. Esta é a razão do primado da política. Uma vez que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos, veja, fundamentalmente, não estou querendo dizer que só entre antagônicos, claro que também entra aí as relações não antagônicas, né, as alianças entre diferentes grupos da mesma classe, alianças, às vezes, também de uma classe com frações da outra classe. Veja o que está acontecendo hoje na política lá em Brasília. Né? Então, uma vez que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos, nas sociedades de classe, ela se constitui na prática social fundamental. Nessas condições, obviamente, a dependência da educação em relação à política é maior do que a da política em relação à educação. Daí a subordinação da educação diante da política. Se as condições de exercício da prática política estão inscritas na essência da sociedade capitalista, as condições de exercício da prática educativa estão inscritas na essência da realidade humana, mas são negadas pela sociedade capitalista, não podendo realizar-se aí senão de forma subordinada, secundária. Por aí se pode entender o realismo da política e o idealismo da educação. De fato, acreditar que estão dadas em nossa sociedade as condições para a realização plena da educação é assumir uma atitude idealista. Inversamente, nesta sociedade, é realista quem considera a política como uma prática dominante a qual se subordina a educação. Mas se trata de uma subordinação histórica, e como tal, não só pode, como deve ser superada. E, superada a sociedade de classes, cessará o primado da política, e, em consequência, a subordinação da educação. Essa é a tese 10. Assim, chegado o momento histórico em que prevalecem os interesses comuns, ou seja, né, superada a sociedade de classes, tendo êxito a Revolução Socialista, né, em que tudo passa a ser disponibilizado igualmente para todos os membros da sociedade, né, aí a dominação cede lugar à hegemonia, a coerção cede lugar à persuasão, a repressão desfaz-se, prevalecendo a compreensão. Então, estarão dadas as condições para o pleno exercício da prática educativa. Sendo uma relação que se trava entre antagônicos, a política supõe a divisão da sociedade em partes inconciliáveis, devendo necessariamente ser partidária. Inversamente, a educação, por ser uma relação entre não antagônicos, supõe a união e tende para a universalidade, não podendo, portanto, ser partidária. A prática política se apoia na verdade do poder, enquanto que a prática educativa se apoia no poder da verdade. E a verdade, a ciência, não é desinteressada. No entanto, veja, a classe dominante não se interessa pela verdade, pois isso evidenciaria a dominação que ela exerce sobre as outras classes. Em contraposição, a classe dominada tem todo o interesse
em que a verdade se manifeste, porque isso põe em evidência a exploração a que é submetida, engajando-a na luta de libertação. É esse o sentido da frase: a verdade é sempre revolucionária, o que explica por que a classe efetivamente capaz de exercer a função educativa em cada etapa histórica é aquela que está na vanguarda, a classe historicamente revolucionária. Assim, como conclusão necessária das 10 teses que explicitam como se dão historicamente as relações entre política e educação, segue-se que a função política da educação se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. É a tese 11, então. E, especificamente, no caso da escola, sua importância política reside no cumprimento de sua função própria, a socialização do saber elaborado, sistemático, assegurando às novas gerações a plena apropriação das objetivações humanas mais ricas representadas pela produção científica, filosófica e artística. Pelo exposto, percebe-se que a posição da pedagogia histórico-crítica se contrapõe radicalmente ao programa do movimento Escola Sem Partido. Para a pedagogia histórico-crítica na sociedade de classes, portanto, na nossa sociedade, a educação é sempre um ato político, dada a subordinação real da educação à política. Dessa forma, agir como se a educação fosse isenta de influência política é uma forma eficiente de colocá-la a serviço dos interesses dominantes. E é esse o sentido do programa Escola Sem Partido, que visa subtrair a escola do que seus adeptos entendem como ideologias de esquerda, né? Colocando-a sob a influência da ideologia dos partidos da direita, portanto, a serviço dos interesses dominantes. Ao proclamar a neutralidade da educação em relação à política, o objetivo a atingir é o de estimular o idealismo dos professores, fazendo-os acreditar na autonomia da educação em relação à política, o que os fará atingir o resultado inverso do que estão buscando. Em lugar de, como acreditam, estar preparando seus alunos para atuar de forma autônoma e crítica na sociedade, né? Não é isso que todos nós, todos os professores querem? Os professores, na sua grande maioria, buscam isso, né? Buscam formar os estudantes, formar os alunos, formar as crianças, os jovens, para serem autônomos, para serem livres, para serem críticos, né? Capazes de pensar por si mesmos, tomar decisões, né? Então, é isso que eles buscam, né? Mas, ao proclamar a neutralidade da educação em relação à política, o objetivo a atingir é de estimular o idealismo dos professores, né? Fazendo-os acreditar na autonomia em relação à política, o que vai fazê-los atingir o resultado inverso, porque, em lugar de, como eles acreditam, estar preparando seus alunos para atuar de forma autônoma e crítica na sociedade, estarão formando para ajustá-los à ordem existente e aceitar as condições de dominação às quais estão submetidos. Porque como eles vão poder formar professores críticos se eles disserem, acreditarem que a educação não tem nada a ver com a política? Como? Né? Pois, como é que alguém pode ser crítico numa sociedade de classes em que a política predomina, em que a dominação é um dado, certo? Como é que ele pode ser crítico se ele achar que a educação não tem nada a ver com a política? Impossível. Eis porque a escola sem partido se origina de partidos situados à direita do espectro político, sendo, pois, a escola dos partidos conservadores reacionários que visam manter o estado de coisas atual com todas as injustiças e desigualdades dominantes no mundo de hoje. Então, vejam, o movimento Escola Sem Partido, na verdade, é um movimento que subordina a escola aos partidos da direita.
todas as vezes que tentaram, não conseguiram, porque isso, inclusive, é anticonstitucional, né, que tentaram fazer passar, seja no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado, seja nas Assembleias Legislativas de alguns estados, seja em municípios, projeto de instituição da escola sem partido, né, foram os partidos da direita que apresentaram esses projetos. Então, é a escola dos partidos, é o projeto dos partidos da direita. Por quê? Porque é a direita que precisa doutrinar. Né? Eles argumentam que eles querem a escola sem partido porque eles dizem que as esquerdas doutrinam os jovens, doutrinam as crianças. Nós não precisamos doutrinar, né? Porque a verdade está do nosso lado. Então, o que nós temos que fazer é mostrar a realidade. Esse é o objetivo da educação, mostrar a realidade, mostrar como a sociedade funciona, mostrar o porquê dos problemas que os trabalhadores enfrentam. Certo? Isto e, portanto, não precisamos doutrinar. Quem precisa doutrinar são eles, porque eles não têm mais como defender racionalmente os seus interesses, então eles só podem defendê-los doutrinando, tentando mostrar para a população, né, que estando com eles estarão bem, o que é uma falsidade. Né? Então, é só pela doutrinação, pela imposição de noções, né, que não têm consistência, que não têm base na realidade, que eles podem alienar a população e submetê-las aos seus interesses. Né? E que, vejam, é, inclusive, um trabalho que vem sendo feito também, de modo especial, por aquelas modalidades religiosas que aderiram à política, que usam a religião para fazer política. Certo? Então, essas religiões são coadjuvantes na doutrinação da população para a sua subordinação ao esquema de dominação vigente atualmente. Então, espero ter comentado satisfatoriamente a provocação levantada nesse segundo momento. Passo, então, a Anselmo para fazer uma nova provocação. Eu relembro que até fiz uma certa brincadeira quando me referi na sua biografia ao ano em que ingressou no curso de filosofia, 1963, e foi o ano que eu nasci, né? E na sua vasta trajetória, professor, e considerando as suas origens, essa compreensão foi possível pelo desvelamento, né, do que a gente chama de realidade. E esse desvelamento só se dá quando somos capazes de enxergar além da aparência, né, de ver alguma coisa na direção de uma essência, né, que também não é dada, não é posta claramente. Nessa resposta, eu notei que você fez menção ao livro Escola e Democracia, que se tornou um clássico, uma grande referência no campo da educação. Livro que, por sinal, ocupa o topo, né, o segundo lugar na lista dos livros que mais têm influenciado na educação brasileira. Ficou no primeiro lugar o livro do professor Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, mas, por outro lado, na sequência, né, nos 10 livros ali mais lembrados por quem trabalha com educação, o professor Saviani tem a presença de outros dos seus livros, né, ocupando vários lugares entre os 10 mais citados, os 10 mais referenciados. Mas, em especial,
esse Escola e Democracia. Eu não sei se o professor Saviani concorda comigo, mas eu sempre que alguém me pergunta o que eu leio do Saviani, assim, para ter uma visão geral, uma visão inicial, eu sempre indico Escola e Democracia. Acredito que ele dá uma base muito importante para a gente compreender as desigualdades que se estabelecem na educação, um pouco da origem dessas desigualdades e também para entendermos, né, as especificidades da educação escolar e várias das questões que são colocadas e que, no nosso caso, mas não é só nosso, né, praticamente quando a gente conhece a história universal, a história mundial da educação, nós sabemos que a escola não nasceu para a maioria da população, a escola, desde as suas origens, ela é, até pela sua terminologia, lugar do ócio, ela foi para poucos, né? Teimosamente a gente vai ampliando os seus domínios, e vários problemas se acumularam ao longo do tempo, assim como também várias iniciativas e soluções a esses problemas foram apresentados. E que nem sempre essas soluções correspondem aos interesses dos grupos dominantes, né, que querem manter a sua dominação e, portanto, não desejam que a educação avance igualmente. E com isso se configura uma escola dual, né, uma escola diferenciada, uma escola com características que atende aos interesses das classes dominantes e uma escola que se volta para a ação de trabalhadores, praticamente, que essas classes dominantes desejam que o trabalhador apenas seja uma mão de obra mais qualificada, mais produtiva, né, e que se envolva menos em lutas, né, por direitos e por avanços naquilo que possa representar benefícios para o conjunto da sociedade. Eu digo isso para introduzir a terceira e última das questões desse nosso momento de abertura do terceiro e quarto encontro regional que debate educação, democracia e diversidade, desafios e proposições. Partindo da compreensão de que, ao longo do tempo, se avolumaram problemas, mas também saídas para os problemas educacionais. Muitos desses problemas já são velhos conhecidos nossos, mas no contexto da pandemia, esses problemas se apresentaram muito mais nitidamente, muito mais claramente. Em algumas lives que eu participei, eu fiz afirmações de que, porque sempre as pessoas perguntavam sobre, digamos assim, as novidades ou o que a pandemia trouxe, e muitas das minhas respostas eram dizer, olha, a pandemia, a meu ver, ela não trouxe problemas novos, ela escancarou os problemas já existentes. Ela possibilitou que a gente visualizasse melhor as discrepâncias, né? Aqueles que estão preparados para esses outros formatos educacionais, estando nas suas casas, transformando a casa em escola, e aqueles que nem casa possuem, ou as condições são muito precárias, né? Eu vejo, professor, que nós estamos, né, as nossas duas telas aqui demonstram um ambiente familiar, mas com características muito similares àquilo que, de certa forma, ainda se deseja em muitas escolas. A presença de livros, né, um local onde a gente tenha um conforto térmico, um ambiente físico que propicie a leitura de forma agradável, né, que possa, de fato, ser algo prazeroso e que renda, né, conhecimentos. Mas não é isso que se vê
ainda em grande parte das nossas escolas, e muito menos nas casas, né, onde estão os colegas professores e os estudantes. Daí porque a terceira e última parte desse nosso momento de diálogo tem o seguinte enunciado. No contexto da pandemia, paradoxalmente, o distanciamento possibilitou aproximações, mesmo que iguais estas, virtuais, remotas, mas são significativas. Aproximações essas que também ampliaram as oportunidades de acesso a informações, as mais diversas informações. E a pedagogia histórico-crítica, inclusive com a realização de alguns cursos, ganhou impulso. Aulas que foram assistidas ao vivo por mais de 10 mil pessoas, algumas dessas aulas já ultrapassam 20 mil visualizações. E nesse sentido, então, eu lhe pergunto qual a leitura, o balanço, né, enquanto formulador da pedagogia histórico-crítica, para essa fase em que estamos. E também já lhe instigo ao fazer essa resposta, já vá caminhando para as conclusões, né, dado o compromisso que terá na sequência e dado também aquilo que nós pensamos abarcar no conjunto das questões relativas ao tema educação, democracia e diversidade, desafios e proposições. Bem, entre outras oportunidades, eu me manifestei sobre essa problemática numa conferência sobre o tema A Importância da Presencialidade no Ensino Superior, que foi proferida a convite na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no dia 18 de agosto deste ano. Então, eu vou tomar a liberdade de retomar aspectos que abordei nessa conferência, cujo texto foi encaminhado para uma possível publicação na revista dos 60 anos da UDESC. Eles estão comemorando 60 anos neste ano. Né? De fato, foi uma triste e fatídica coincidência que a pandemia nos sobreveio logo após um ano da vigência de um governo de destruição nacional eleito numa democracia suicida. Foi assim que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de se constituir em exemplo para todo o mundo no enfrentamento da pandemia. Dispondo do SUS, o maior sistema universal de saúde do planeta, e sendo um dos últimos países a ser afetado, se beneficiava também do conhecimento das ações levadas a efeito pelos países que tiveram êxito, como Nova Zelândia, Coreia do Sul, Alemanha, Vietnã e a própria China, podendo, então, planejar o enfrentamento, levando em conta essas experiências bem-sucedidas. Mesmo com o sucateamento do SUS, né, e a destruição do programa Mais Médicos, o governo federal deveria, assim que foi anunciada na China a manifestação do coronavírus, reforçar o orçamento do SUS, repondo os bilhões que haviam sido subtraídos no processo de sucateamento e acrescentando recursos novos, com a aprovação pelo Congresso Nacional do estado de emergência, e coordenar o enfrentamento nacional à Covid-19, reequipando os hospitais e celebrando contratos de aquisição dos insumos necessários, que, feitos em âmbito nacional, pela maior magnitude, teria melhores condições de vencer a concorrência a preços bem mais acessíveis.
Com a omissão do governo federal, os governos estaduais e municipais tiveram de procurar adquirir de forma isolada, submetendo-se a preços abusivos, além dos transtornos quanto à entrega dos equipamentos necessários. O governo federal sequer aplicou os recursos destinados ao combate da epidemia, tendo se limitado a apenas 29% do montante aprovado pelo Congresso, numa atitude que, mais do que irresponsável, pode ser mesmo classificada como genocida, pois desperdiçou recursos aplicando-os de forma equivocada, como foi o caso do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, que já no início da pandemia gastou mais de R$ 1,5 milhão para ampliar em 100 vezes sua produção de cloroquina, medicamento sabidamente ineficaz para o combate à Covid-19. Com o presidente da República agindo como aliado do vírus, o Brasil não só perdeu a oportunidade de ouro de confirmar sua competência reconhecida no enfrentamento anterior de epidemias, acabou se transformando no país que disputava com os Estados Unidos a pior posição no combate à pandemia. Agora, com a expectativa do término da pandemia, os setores dominantes da sociedade tendem a utilizar a crise sanitária para aprofundar as formas de dominação. É assim que as empresas dos vários ramos, financeiro, industrial, agrícola e comercial, vêm procurando adotar como permanente o trabalho doméstico. O mesmo vem ocorrendo no campo da educação, com a tendência a substituir em larga escala a forma presencial pela educação à distância, atribuindo caráter permanente ao denominado ensino remoto. Apenas à guisa de exemplificação, menciono o caso da Universidade Federal do Maranhão, que, conforme denúncia da APRUMA, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, pretende generalizar o dito ensino remoto. E aqui eu faço uma citação da denúncia da APRUMA, de medidas que a reitoria está procurando implementar. Diz a denúncia: a comunidade acadêmica, mais uma vez, foi surpreendida durante o período de férias por duas ações da reitoria contra o direito ao ensino 100% presencial na Universidade Federal do Maranhão. No dia 3 de agosto, os professores receberam no e-mail institucional 2 minutas para serem discutidas nas coordenações dos cursos no prazo de 5 dias. A primeira minuta dispõe sobre as normas e procedimentos para inscrição e oferta de componentes curriculares, integral ou parcialmente, na modalidade de ensino à distância, EAD, nos cursos de graduação presenciais na Universidade Federal do Maranhão. A segunda dispõe sobre as diretrizes gerais para regulamentar o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem nos currículos dos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da Universidade Federal do Maranhão. Essas minutas fazem parte das medidas adotadas pela reitoria para ampliar o ensino à distância na universidade, em acordo com a estratégia do governo Bolsonaro de asfixiar a educação brasileira através dos constantes cortes orçamentários de financiamento da educação superior. Se aprovadas, as minutas intensificarão. Se aprovadas, uma vez aprovadas, as minutas intensificarão o trabalho docente, ao definir mais 10 atribuições para os docentes na modalidade EAD e mais 10 no ensino híbrido, como, por exemplo, a incorporação da função desempenhada pelo tutor na modalidade à distância, sem nenhuma contrapartida concreta por parte da instituição no que tange a esse trabalho adicional. Então, até aqui, eu citei a denúncia da APRUMA. E agora eu prossigo. Como se vê, vamos ter de enfrentar esse movimento que tenderá a reduzir fortemente a incidência do ensino presencial em favor das modalidades à distância e híbrida.
Que implicações isso tem? Deve-se ter clareza de que, pela sua própria natureza, a educação só pode ser presencial. Como uma atividade da ordem da produção não material, em que o produto não é separável do ato de produção, a educação se constitui necessariamente como uma relação interpessoal, implicando, portanto, a presença simultânea dos dois agentes educativos, o professor com seus alunos. E sabe-se que uma das primeiras funções da educação é a socialização das crianças e jovens, o que não pode ser feito com o ensino remoto ou à distância, e muito menos com o ensino dito doméstico, que agora está tentando aprovar, né, no parlamento essa possibilidade do ensino doméstico. É importante, portanto, distinguir entre os recursos que se usam no processo de ensino e o ensino propriamente dito. Como sabemos, no ensino, nós, professores, utilizamos diferentes recursos, como livros, revistas, jornais, podendo lançar mão igualmente de filmes, programas gravados de televisão e agora também de vídeos e outros meios propiciados pela generalização do acesso à internet. Em suma, os recursos disponíveis se ampliaram significativamente com as novas tecnologias, o que é positivo, né? Mas o ensino, propriamente, se dá na relação direta com os alunos. Portanto, uma aula é produzida e consumida ao mesmo tempo, produzida pelo professor e consumida pelos alunos. Não existe, nesse caso, o intervalo entre a produção e o consumo, como ocorre naquela modalidade da produção não material, representada pelas artes, como a pintura, a escultura, a música, a literatura, por exemplo, em que um quadro é produzido pelo pintor, uma estatueta pelo escultor, uma sonata ou uma canção pelo músico, um livro pelo escritor, e depois esses objetos entram na esfera do consumo pela mediação do capital comercial. Então, essa é a modalidade, né, da produção não material, cujo produto se separa do produtor. A educação, como a medicina, são os dois exemplos que Marx cita, quando trata dessa questão, fazem parte da segunda modalidade, que é aquela em que o produto não se separa do produtor, e, portanto, o médico não pode tratar um paciente sem examiná-lo, né? Não pode receitar sem examinar as suas condições de saúde. E o educador não pode educar sem se relacionar com o educando. É, pois, de fundamental importância distinguir entre os recursos utilizados para a produção de uma aula e a aula propriamente dita. Um professor pode, sem dúvida, converter sua aula ou uma unidade de ensino, ou mesmo toda a disciplina que ministra, num livro, numa série de vídeos, etc. De fato, era até uma prática corrente entre os professores universitários, né? De modo especial nas grandes universidades europeias, de ministrar oralmente suas aulas, sendo que, em alguns casos, por sua própria iniciativa ou por meio das anotações dos estudantes, o conteúdo de toda a disciplina era convertido em livro. Poderia dar vários exemplos disso, mas vou tomar apenas um à guisa de ilustração, que é o caso de Hegel, né? O alemão. Em sua produção bibliográfica constam obras como Lições sobre a Filosofia da Religião, lançada em 1832, Lições sobre a História da Filosofia, lançada em 1836, Lições sobre Estética, lançada em 1835. Veja, esse último livro, Lições sobre Estética, foi, na verdade, compilada já após a morte de Hegel, por seu aluno Heinrich Gustav Otto. O que ele fez? Ele usou as próprias notas manuscritas das aulas de Hegel, né, que ele anotou como aluno, né, e também notas que os alunos, que outros alunos tomaram durante as aulas, né. Então, tais livros decorreram das aulas ministradas por Hegel, né. Vejam,
mas é até uma obra póstuma, porque quando ela foi lançada em 1835, Hegel já havia falecido, né? Então, foi por iniciativa desse aluno, Heinz Gustav Rottl, que as aulas de Hegel puderam se converter num livro que tem esse nome, Lições sobre Estética, e que aparece como tendo por autor Hegel, porque, de fato, são as aulas dele que foram compiladas e publicadas na forma de livro, né? Então, tais livros, esses que eu mencionei, decorreram das aulas ministradas por Hegel. E agora nós podemos ler esses livros e nos instruirmos sobre a história da filosofia, a filosofia da religião e a estética na visão de Hegel, como podemos fazê-lo com as obras de outros autores também, né? Mas uma coisa é lermos as obras de Hegel, e outra coisa inteiramente distinta é ter sido aluno de Hegel, como aqueles moços e moças que frequentaram suas aulas na Universidade de Iena, na Universidade de Heidelberg e na Universidade de Berlim. Aí é que se deu, de fato, a relação pedagógica na unidade ensino-aprendizagem, no encontro entre o professor e seus alunos. Vejam aí a razão de que, no ensino à distância, prevê-se um posto de recepção com a presença de um tutor, no qual os alunos assistem aos vídeos produzidos pelos pesquisadores que atuam nas universidades. Então, por que é necessária a presença do tutor? Ora, porque os assistentes dos vídeos, na condição de alunos, necessitam do auxílio de um professor para compreender melhor o conteúdo, para que eles explique aspectos não entendidos e para esclarecer eventuais dúvidas. Nesse caso, então, se podemos falar de ensino em sentido próprio, né, no caso da educação à distância, trata-se da relação presencial entre o tutor e os é o tutor que ele vai recorrer. Olha, eu não entendi direito esse vídeo, quando o autor lá fala isso, o que ele quis dizer com isso? Ou, eu entendi isso aqui, será que está certo? Aí o tutor, se estiver aí, de fato, nessa função de se relacionar com os alunos, auxiliando-os na compreensão adequada, vai dizer, não, olha, isso aí não, você não entendeu direito, veja, é isso, essa fala se insere nesse contexto, esse vídeo, né, decorre de um trabalho que o professor vem desenvolvendo na universidade, que envolve, vai situando para ele a coisa, né? Ou então, o mais provável é que ele vai dizer, olha, não se preocupe, isso você vai entender melhor depois, na próxima aula, no próximo vídeo. Tá. Porque também pode ser que o tutor, já vou comentar até isso, né? Então, se assim, o verdadeiro professor é aquele que opera no posto de recepção, realizando a relação pedagógica, né? Ora, se assim, ele deveria ter concluído a licenciatura plena e receber um salário equivalente ao dos profissionais universitários. No entanto, são chamados de tutores. Por quê? Para dar a entender que não são eles os professores, mas sim, os verdadeiros professores são os autores dos vídeos. Assim sendo, eles não precisam ter formação específica para o magistério de nível superior e, por consequência, seus salários não devem ser equiparados aos da carreira universitária. É dessa forma, portanto, ao preço da descaracterização do significado próprio do ensino e ao preço do rebaixamento de sua qualidade, que se consegue a redução de custos e, consequentemente, o aumento dos lucros no processo de redução da educação, uma mercadoria como as demais que entram na relação de troca própria da sociedade capitalista. É forçoso concluir, portanto, que as novas tecnologias com o advento da internet, por mais avançadas que sejam, inclusive com o surgimento da chamada inteligência artificial, não justificam a substituição do ensino presencial pelo ensino remoto, híbrido ou mesmo pela EAD. Aliás,
A tecnologia, desde a origem do ser humano, não é outra coisa senão extensão dos braços humanos vindo a facilitar seu trabalho. E hoje, com o advento da automação, toda a humanidade poderia viver confortavelmente com poucas horas de trabalho diário, liberando tempo disponível para o cultivo do espírito, no qual se inclui exatamente a relação pedagógica professor-aluno, no ensino integral rico de plenas possibilidades, além de abrir-se para as formas estéticas, ou seja, para a apreciação das coisas e das pessoas pelo que elas são em si mesmas, sem outro objetivo senão o de relacionar-se com elas. O que impede a generalização desse estágio é a apropriação privada dos meios de produção, fazendo com que, de meios de libertação dos indivíduos do trabalho pesado e de redução do tempo de trabalho socialmente necessário, a tecnologia se converte em instrumento de submissão da força de trabalho a um tempo sem limite, conduzindo-a à exaustão. Vejam, foi isso que aconteceu na Revolução Industrial, lá naquele período entre 1780 e 1850, né, quando ocorreu a chamada Revolução Industrial, né, que propiciou a introdução da maquinaria, o que levou os trabalhadores a destruir as máquinas. Destruir as máquinas. Por quê? Porque as máquinas estavam dificultando o seu trabalho na medida em que pressionavam pela rapidez. Mas as máquinas, vejam bem, viriam a facilitar seu trabalho e, portanto, não eram suas inimigas. Seus inimigos eram os donos das máquinas, que se serviam delas para impor um ritmo alucinante à atividade dos trabalhadores. Então, não cabia destruir as máquinas vinham facilitar o seu trabalho, mas como elas eram usadas para acelerar o ritmo, para aumentar o grau de exploração, né, e inclusive para reduzir o número de empregos, isso fez com que os trabalhadores achassem que eram as máquinas que vieram criar problemas, dificuldades para eles, e então se moveram a destruir as máquinas. Né? Na verdade, eles tinham que lutar era contra os donos das máquinas e não contra as máquinas, que seriam seus aliados. Né? E é essa situação que se manifesta agora com as novas tecnologias, expressando-se no fenômeno da uberização do trabalho, que ao final da pandemia tenderá a agravar-se com as empresas lançando mão do avanço tecnológico para aumentar exponencialmente a exploração dos trabalhadores nas várias modalidades de produção econômica. Então, são essas iniciativas que estão aparecendo aí, de manter continuamente o trabalho doméstico, de utilizar, no caso da educação, vejam, lembram-se que no auge da pandemia, a Uninove demitiu por e-mail, né, pela internet, uma quantidade grande de docentes. E essas instituições, então, o que elas fazem? Elas demitem os docentes que produziram os vídeos e continuam usando os vídeos para formar novos alunos, né, que pagam mensalidades, e, portanto, ela vai aumentando os seus lucros, né, e utilizam os vídeos que os professores produziram, professores que eles já demitiram, e sem pagar royalties, sem pagar direitos autorais, né. Então, esse aumento do grau de exploração é o que está no horizonte, se não nos mobilizarmos e lutarmos contra essa tendência. Enfim, cabe proclamar sem hesitação a imprescindibilidade da forma presencial na educação de modo geral, né? E especificamente nas instituições escolares. Bom, até aqui eu retomei parte da análise que fiz na conferência proferida na UDESC. Mas a questão que o
Anselmo levantou vai além dessa discussão sobre a pertinência ou não do ensino remoto ou à distância, né? Porque ele considerou também, na sua formulação, que, paradoxalmente, o distanciamento possibilitou aproximações, mesmo que virtuais, remotas, né, bastante significativas, e ampliou as oportunidades de acesso a informações, as mais diversas. A pedagogia histórico-crítica, afirmou ele, ganhou um impulso com a realização de cursos de extensão associados com aulas de pós-graduação que foram assistidas ao vivo por mais de 10 mil pessoas e algumas já ultrapassam 20 mil visualizações. E indaga sobre qual a leitura, o balanço que, enquanto formulador da pedagogia histórico-crítica, eu tenho feito desta fase de expansão. Tá, então vamos a esse ponto. Sobre isto, devo esclarecer que, aproveitando a boa infraestrutura da sala de videoconferência da Faculdade de Educação da Unicamp, instalada com recursos provenientes da FAPESP, nós já vínhamos fazendo isso antes da pandemia. Ou seja, oferecíamos disciplinas da pós-graduação, inclusive, em alguns casos, as mesmas disciplinas também assumiam a forma de cursos de extensão, sendo abertos a todos os interessados das várias regiões de nosso país, e também, até em alguns casos, do exterior. Mas eram disciplinas que não dispensavam a relação presencial entre professores e alunos. Inclusive, passamos a intercalar as aulas em videoconferências com seminário na semana seguinte, para discussão sobre o mesmo tema que for objeto da videoconferência. E ocorreu também que colegas de outras universidades, como, por exemplo, a UNB e a Federal do Espírito Santo, ofereceram a mesma disciplina em seus programas de pós-graduação, mas sob a responsabilidade das respectivas professoras. Nessa condição, os seus alunos assistiam às videoconferências, sob orientação, porém, de suas professoras, que discutiam com eles a temática das aulas nos seminários correspondentes. Assim, utilizamos o recurso resultante do avanço tecnológico para ampliar o alcance da compreensão dos problemas tratados pela pedagogia histórico-crítica, possibilitando multiplicar enormemente o número daqueles que tiveram acesso ao debate sobre os referidos problemas. Mas é claro que, para grande parte dos participantes, em especial aqueles que participaram na forma dos cursos de extensão, o acesso tinha o significado de adquirir informações valiosas que complementavam sua formação acadêmica, e não propriamente a aulas de disciplinas que eles estivessem cursando. Eles estavam matriculados numa disciplina e assistiam o vídeo porque era um recurso que o professor da disciplina utilizava, né? Que isso nós sempre fazemos, né? Nós trabalhamos com os alunos, dizemos, olha, para a próxima aula que vai tratar desse tema, vocês vão precisar ler esse livro, aquele livro e tal. Ver esse artigo, o artigo dessa revista, tal, ou assistir aquele vídeo, assistir aquele filme, certo? E aí nós vamos trabalhar esse problema aqui. Certo? Então, esses recursos a gente sempre utiliza, né? Então, é claro que aqueles que a professora lá na UFES ofereceu a mesma disciplina, eles participaram dos vídeos, né, como parte da sua formação pedagógica, né, na relação com a sua professora, com a professora da disciplina na qual eles se matricularam, né. Agora, muitos dos que se inscreveram nos cursos de extensão, né, apenas assistiram aos vídeos. Né. Então, isso entra naquela complementação, né, da formação, mas não propriamente como disciplinas pedagógicas, né. Enfim, o que temos procurado fazer é incorporar o avanço tecnológico como forma de democratização das oportunidades, como forma de aprimorar e ampliar o alcance da educação e de contemplar a diversidade que caracteriza a nossa sociedade, ao possibilitar o acesso aos resultados da construção coletiva da pedagogia histórico-crítica, que se encontra em andamento, a toda a população, independentemente dos respectivos gêneros, etnias e de suas condições sanitárias,
culturais, religiosas, econômicas e políticas. Então, é assim que eu fecho a minha exposição, né, articulando, ainda que apenas de forma indicativa, né, esse trabalho de hoje com o tema geral do evento, que é Educação, Democracia e Diversidade, Desafios e Proposições. Tá? Como esse é o tema do evento, o evento está apenas se iniciando, eu acredito que ele será explorado mais detida e especificamente ao longo das próximas atividades que se realizarão no dia de hoje e também no dia de amanhã. Era isso, então. Muito obrigado. Professor Demerval, reitero que é sempre uma honra estar em sua companhia. Em nome da coordenação geral do evento e dos participantes, faço os agradecimentos por ter aceito o convite para estar conosco na conferência de abertura, que foi realizada nesse formato de perguntas e respostas em torno do tema central, educação, democracia e diversidade, desafios e proposições. Acredito que certamente sua fala, fundamentada na brilhante trajetória de estudos e pesquisas e em publicações de reconhecida relevância, darão norte para a continuidade dos debates na tarde de hoje e ao longo do dia de amanhã, seja nas mesas ou nos espaços virtuais de apresentação dos trabalhos. Não sei se lhe ocorre alguma coisa complementar em função do tema, em função do evento, em função da especificidade da nossa região. Ainda temos estamos em 11 horas e 30 minutos, né? Temos uma pequena margem aqui, se desejar fazer algum complemento, professor. As suas considerações finais. Bem, claro que haveria, né? Porque é um tema amplo, relevante e que merece toda a nossa atenção. Então, nesse sentido, se a gente dispusesse de mais tempo, tanto eu como vocês, né, a gente poderia continuar explorando aspectos e aprofundando a análise dessa temática, né? Infelizmente, a gente não dispõe de um tempo maior, né? E então eu só queria, à guisa de considerações finais, né, parabenizá-los pela iniciativa da organização desse encontro, né, pela relevância da temática escolhida, né, porque, efetivamente, a questão da democracia está aí na ordem do dia no mundo, né, e Marx já havia dito que os homens só se colocam problemas que eles são capazes de resolver, ou, pelo menos, né, estão em condições de encontrar as vias de solução, né? E se a democracia hoje é um grande problema mundial, é exatamente porque estamos com uma forma social que esgotou suas possibilidades e, portanto, deve ser superada, né? E então a democracia chegou naquele ponto crucial, né, em que ela, da sua forma liberal, que na verdade é uma democracia apenas formal, né, precisa evoluir na direção da democracia real, né? A democracia na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, que é chamada de democracia liberal, ela é apenas formal. Por quê? Porque ela se baseia em regras que são comuns e que todos devem ser observados, que todos devem observar. Mas ela
tem por detrás uma desigualdade, né, que é camuflada pela visão liberal, né? Então, na conferência que fiz lá em Vitória da Conquista, no encerramento aliás, na abertura, né, na abertura dos trabalhos do encontro do seminário do CLBR e também do grupo lá de Vitória da Conquista, né, do Museu Pedagógico, que foi o tema sobre educação e democracia, né, eu mostrei que a burguesia que se proclama campeã das liberdades foi capaz de introduzir um regime escravista muito mais cruel do que o próprio regime escravista do modo de produção antigo, né? Lá, o modo de produção antigo era um modo de produção escravista, baseado no trabalho escravo. Mas o tratamento dado aos escravos não tinha o grau de crueldade que a burguesia introduziu com a sua expansão colonial, né? Porque o trabalho assalariado só era possível na Europa, porque lá foi possível expropriar os trabalhadores de todos os seus meios de produção, né, e de todos os seus instrumentos de trabalho, né, reduzindo apenas ao domínio da sua força de trabalho. Mas a força de trabalho é o próprio corpo do trabalhador. Então, ao colocá-lo na relação de troca, quer dizer, a visão liberal é um regime que todos são igualmente livres. Então, a liberdade, igualdade e propriedade, né, são igualmente proprietários e livres. Livres por quê? Porque podem dispor livremente dos seus bens. Então, o capitalista possui os meios de produção, os instrumentos de trabalho, né, e ele dispõe desses bens. O trabalhador possui sua força de trabalho, ele também dispõe desse bem. Ele pode, então, estabelecer um contrato em que ele vende essa sua força de trabalho, mas é ele que decide se vai vender ou não, né? Então, se ele considera que o capitalista não oferece condições que ele acha que são válidas, ele simplesmente não vende, certo? Mas e aí? O que ele vai fazer, então? Tem que procurar outro para vender. Ao termo, ele não tem saída, é obrigado a vender. Agora, e o que ele vende? A sua força de trabalho? É ele mesmo. É diferente de que eu possuo uma coisa, eu posso me desfazer dela, eu continuo íntegro. O capitalista pode, se estiver endividado, ele pode se desfazer de todos os seus bens, ele continua íntegro e pode fazer outras coisas para sobreviver. Agora, o trabalhador, quando ele vende sua força de trabalho, o seu força de trabalho é ele próprio. Ele está, então, se escravizando, né? Então, é uma forma de escravização. Agora, ideologicamente, ele é livre como é livre o patrão, certo? Bem, então, ele é formalmente livre, né? Ele é livre na aparência, ele é livre de direito, né? Mas ele não é livre de fato, não é livre na essência, e não é livre materialmente, ele é livre formalmente, certo? E, de fato, na essência, né, e materialmente, ele é escravo, não é livre coisa nenhuma, certo? Bem, agora, mas a democracia formal, ela então envolve regras, né, que valem para todos, né, tendo como pressuposto que todos dispõem livremente dos seus bens, certo? Agora, acontece que um tem muitas coisas, outro tem só o seu corpo, certo? Mas a liberdade é essa. Mas, de qualquer modo, a democracia formal, ela, portanto, não é suficiente, ela precisa evoluir, precisa ser ultrapassada na direção da democracia real, né? Mas, por ser insuficiente, isso não significa que ela não seja importante, não seja necessária. Por quê?
porque é no quadro dessas relações formais que obrigam a todos que se caracteriza a institucionalidade democrática. E é nesse quadro que os trabalhadores lutam para alterar a correlação de forças. Agora, quando você rompe isso, aí é o arbítrio, foi o que aconteceu conosco aqui depois do golpe de 2016, né? Quer dizer, rompeu-se a institucionalidade democrática, né? Acabou-se com o Estado democrático de direito e, portanto, abriu-se caminho para todo tipo de arbitrariedade. Eu, em outras lives, eu relacionei as arbitrariedades de fato, né? Uma delas, que acho que é paradigmática, né, é a instância de recursos de Porto Alegre, que julgava as decisões em primeira instância lá em Curitiba, né, tomou uma decisão por 13 votos a 1, né, de que, em condições excepcionais, os tribunais não precisam observar as leis. Agora, vejam como é que o tribunal, que a razão de ser dele é julgar com base nas leis e aplicar a legislação, certo? Vai dizer que ele pode tomar decisões sem precisar observar as leis. É um arbítrio, certo? E há outros exemplos que eu mencionei, que eu agora não vou poder dizer aqui por falta de tempo, certo? Mas abriu-se caminho para todo tipo de arbitrariedade, né? O Supremo, que é o guardião da Constituição, agindo contra a Constituição, já admitiu a prisão em segunda instância. A Constituição diz que ninguém pode ser julgado culpado antes de trânsito em julgado, né? Portanto, antes de vencer todas as instâncias, só depois da decisão em terceira instância. No entanto, o Supremo aceitou isso, quer dizer, o próprio Supremo, que é o guardião da Constituição, agiu contra a Constituição. A arbitrariedade correu solta, né? Agora, é preciso recuperar, então, a institucionalidade democrática, né, para que as regras sejam respeitadas e, com isso, os trabalhadores possam, então, disputar a influência na sociedade, defender os seus interesses, as suas necessidades, né, e alterar a correlação de forças, visando superar essas condições que impedem que nós cheguemos a uma democracia real. Porque democracia real, ou seja, igualdade, a participação igualitária de todos, não é na sociedade capitalista, isso só a partir da sociedade capitalista, como transição a uma sociedade comunista, em que aí sim tudo será comum, e então teremos superados as injustiças, as desigualdades, né, sem prejuízo da diversidade. Os diversos, nem por isso, vão ser desiguais. É o que eu também observo, que quando se fala em educação, autonomia dos municípios e tal, contra a ideia do sistema nacional, quer dizer, não, a autonomia dos municípios não significa isolá-los, né, porque isto, né, vai ampliar as desigualdades, né? A autonomia só vai se efetivar na medida em que eles estiverem integrados, articulados no todo, né? Porque sem isso a diversidade degenera em desigualdade, né? Então a riqueza da diversidade, né, só se efetiva na medida em que os diversos participam com igualdade de condições no conjunto, na totalidade. Então, é isto que eu complementaria para adicionar alguma observação dentro do tema central que envolve educação, democracia e diversidade. Tá? Muito obrigado, então. O som, Anselmo. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos conosco. Demival Saviani, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisador emérito do CNPq. E especialmente
por ser o coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisa de História, Sociedade e Educação no Brasil.